Vou iniciar aqui uma série de inglês com xadrez, usando o site aqui do chess.com, e tem algumas lições aqui que nós podemos ver na parte de aprender, que são em inglês. É claro que você tem em português também, mas nós podemos procurar em inglês. Então vamos colocar aqui a próxima aula. Tá uma mistura aqui, né? As instruções estão em inglês, o botão está em português. Então, vamos lá. Ó, aqui está falando jogam as brancas. Só que o texto está Let's explore the Italian opening by moving our bishop to c4. Então, a informação aqui, né? Vamos explorar a abertura italiana movendo o nosso bispo para C4. Então aqui eu vou pegar o bispo e colocar aqui em C4. Great job. White's bishop controls an excellent diagonal and white is ready to castle. Muito bem, nesse texto aqui nós podemos ver algumas coisas, né? Uma frase bem interessante aqui, né? Você quer falar bom trabalho, né? Você excelente trabalho, boa jogada, muito bom, né? Good, tem a expressão good job, né? Bem comum também. Poderia falar aqui good job. E a outra forma de falar é great job. Great job, que é muito mais enfático do que o good job. É um bom trabalho, é um excelente trabalho quando você fala o great job. White's bishop controls, nós vimos aqui a estrutura do presente simples, né, que aqui é o verbo controlar. Então quando nós estudamos, né, no nosso método aí, Learning, nas primeiras lições, né, no segundo livro nós vimos ali o presente simples. E o verbo tem o S no presente simples quando nós falamos que tem o he, she e o it. Nesse caso aqui é o it. Por quê? É o bishop. Bishop é uma coisa. Então, it. Então, it controls. Né? Se eu estou falando ele controla, o bispo controla, ele controla, it controls. An excellent diagonal and white is ready to castle. Então só nessa frase aqui nós aprendemos várias coisas, né? Primeiro, essa questão do presente simples que nós vimos aqui, que precisa colocar o S, bishop controls, né? E aqui nós temos a regra, quando que eu coloco S, ES ou IES. Então essa regra nós ensinamos lá no livro 1, para quem está fazendo o curso, nós ensinamos no livro 2, quem está fazendo o curso com a gente, lá tem a regra e as aulas estão lá para aqueles que querem, né, aprender um pouco mais sobre as regras gramaticais. Aqui eu estou passando para aqueles que já sabem, né, ou que estão querendo aprender um pouco mais a respeito de inglês, ou do xadrez no caso, né? Então, aqui, lembrando o presente simples, né? Porque o que é o presente simples? Por quando que usamos o presente simples? Usamos o presente simples para coisas do dia a dia, rotinas, coisas que sempre fazemos, né? Que é algo que é normal de fazer, né? Então, nesse caso aqui é uma jogada que que o bispo foi colocado aqui nesse local, então é algo, né, vamos dizer assim, é uma rotina, basicamente tem que fazer isso mesmo, né, e quando ele faz isso, ele vai controlar essa diagonal. A segunda coisa que podemos ver aqui é o artigo indefinido and. Por que an excellent? Porque antes de vogal, você não fala A, você fala N, né? Então, mas a dica legal é que geralmente
as palavras terminadas em AL escrevem e têm o mesmo significado que português. Se pegar natural, natural, né? Fatal, fatal, final, final, e real, real, cannibal, canibal, animal, animal. Então, essa dica é excelente, porque quantas palavras terminam com AL que têm o mesmo significado no inglês e português, só precisa mudar a pronúncia. Então, só nessa frase, vê quantas coisas nós podemos aprender aqui, né? Aí, and white is ready, ó, como está no presente simples, né? O verbo to be aqui é usado, ó, no presente simples, né? Por que que é is? Porque aqui o white é uma coisa, né? E é um só, né? Então, white is ready to castle. Outra coisa importante que eu ensino logo no primeiro livro é que existem as silent letters. Em inglês tem muito disso. Esse caso aqui, ó, você não lê, porque eu já vi muitos lendo castle, castle, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui é castle, castle. É como se não tivesse o T, castle, castle, né? Outra palavra que eu já vi muitos, isso daí, acho que muito mais do que essa daqui, que é essa aqui, ó, muscle, muscle. O pessoal lê muscle, muscle car, eles falam muscle, ou, inclusive fala cow, né? Muscle car. E na verdade não é muscle car, é muscle, né? Não lê o C ali, muscle car. Então existe muito dessa questão aí de letras mudas, silent letters, que a gente precisa aprender. Então, num caso desse, você está estudando aqui e vê essa palavra, aí você percebe que está totalmente diferente. Mas por que que a hora que eu coloco lá para ouvir a pronúncia, ela sai totalmente diferente do que está escrito? Ó, Castle. tá vendo? Castle. A hora que você olha a fonética aqui, ó, castle. Castle. Aí você observa na fonética que não tem o T. Então, é uma letra muda. Isso acontece. E quando isso acontece, você tem que ler do jeito que você falar. Castro. Parece outra palavra, não entende certo. Então, white is ready to castle. Agora, às vezes as pessoas têm dificuldade aqui, mais uma questão, essa preposição to ou for, qual usar, né? Nesse caso aqui, por que que é to? Porque está indicando o infinitivo do verbo, aqui é o verbo rocar, no caso do castelar, né? Seria, mas no caso do xadrez nós falamos rocar, que rocar, né? Só para colocar aqui, ó, é essa jogada de jogar o rei para cá e fazer essa mudança. Aqui no caso ele está dando como um erro porque não é a jogada que ele quer. Mas isso que é rocar aí no xadrez. E no inglês é o to castle. Vou colocar aqui para fazer de novo. Então, to castle, rocar. Então, é uma expressão, né, para quem está querendo entender o inglês, né, enxadrístico, tem que memorizar isso aqui. Porque vira e mexe vai falar essa frase aqui, is ready to castle, que é rocar. Então, depois after, que é depois, nessa frase aqui, be, see, for,
Então, obviamente que tem que saber bem as letras, entender elas prontamente, né? B é uma referência ao B do Bishop, ao B do Bishop. O C, né? As notações ali do xadrez. B, C, 4, que nós vimos que é, ó, A, B, C é a coluna aqui, né? E, a, e as linhas, né? Que é 1, 2, 3 e 4. Então, B, C4, bispo na casa C4. Então, the opening, aqui outra regra de pronúncia, você fala the, TH, né? Ensino bastante também no primeiro livro, a pronúncia do TH, língua no meio dos dentes, que é, a pronúncia do TH é the, né? Sempre faz a língua assim, the, ou the, se for uma consoante. Aliás, o the se for uma vogal, né? The open. Quando é uma consoante, você fala the. Se for vogal, você fala the. Então, the opening is known as the Italian game. Então, após o bispo na casa C4, a abertura conhecida é conhecida, essa abertura, né, podemos dizer assim, é conhecida como o jogo italiano, the Italian game, né, ou a jogada italiana. E aqui, ó, a abertura, que é um substantivo ing, às vezes ele serve para transformar um verbo num substantivo. Então, o verbo abrir, mas colocou ing, então se tornou abertura. Abertura é um substantivo, é um nome que a gente dá para o início do jogo no xadrez, abertura. Então, por isso é um substantivo. E ing marca, então, um substantivo também, não somente o gerúndio. Então, a abertura é conhecida. Agora, essa parte aqui, nós vamos ver isso bem no final do curso mesmo, né? Que aqui nós estamos vendo o particípio do verbo. Então, é algo que está aí, porque isso aqui são informações para pessoas que entendem inglês, então eles não estão preocupados em colocar um inglês básico ali. Então, por isso que nós temos esse daqui, que é o present perfect. Então, que é conhecida, que, né, fica aqui no particípio passado, nós temos o particípio também em português, né? Então, é a abertura que é conhecida como o jogo italiano. Eu não sei se tem uma expressão em português para essa The Italian Game, eu precisaria pesquisar. Ou se alguém souber, coloca aí no comentário como que é chamada, né? Se é isso mesmo, jogo italiano, né? Mas eu acho, deduzindo que em português se fala abertura italiana. Se for isso, confirme aí para mim. Então, outra coisa, by playing, aí depois de jogar o cavalo knight f6, por que aqui está N? Porque o cavalo em inglês é cavaleiro, que é o knight, que pronuncia a mesma coisa como noite, só que tem o K antes. Então, mais um exemplo aí de letra que não é pronunciado. Então, em vez de você falar key night, você fala night. E como começa com o K, e aí para não confundir com outra peça que também começa com K, que é o king, que é o rei, então coloca o N, no caso do inglês. Então o N está se referindo ao cavalo, porque se você colocar o K, você não sabe se está falando do rei ou do cavalo, né? Então não coloca a letra inicial, mas a segunda letra aqui nesse caso. Então, N, em inglês, eles vão falar N, F6, ou vamos falar Knight F6, né? Mas é importante saber que a notação aqui do N está se referindo ao cavalo. Então, após jogar cavalo F6, então voltando aqui, ó,
cavalo F6, knight F6, né? Que é by playing knight F6, black attacks, ó, mais uma vez aqui, ó, presente simples, o verbo atacar, muito fácil de entender, né? Praticamente como o português, só a escrita, ficar atento, né? Attacks, white pawn. Agora, eu não falei desse apóstrofo aqui, nem aqui, mas a ideia desse apóstrofo depois, né, de um substantivo, ele indica a posse, né? Então está dizendo aqui, ó, o bispo dos brancos ou o bispo do branco, né? Aqui o peão, pawn é peão. Então peão do branco, white pawn. Então se tiver um apóstrofo, por exemplo, se a palavra terminar com S, você só coloca o apóstrofo. Mas se for uma palavra que termina com outra consoante, eles põem o apóstrofo S. Whites, pawn, on E4, né? Então, olhando aqui, ó, o que ele está fazendo? O cavalo está atacando esse peão de E4, E4. Knight, o texto, olhando aqui no texto, vai falar, ó, Knight F6, black, né, que é a cor dele, attacks white pawn, attacks white pawn, on E4. Esse on E4 é interessante, é uma preposição muito usada, o on e o in. Nesse caso aqui, usa-se on, que quer dizer que está em cima daquela casa. Tá? O on é quando toca na superfície, né? Então, você não vai falar in E4, mas on E4, que é a ideia que está sobre aquela casa ali. Então, can you find? Aqui tem uma pergunta, né? E quando se tem pergunta em inglês, começa com um auxiliar, né? Já falamos várias vezes, desde o livro 1 do nosso curso, que para fazer pergunta em inglês ou negativa, você precisa de auxiliar. Agora, existem alguns verbos que eles são auxiliares também, que é o caso do can, ele é como o verbo to be. Se fosse o verbo to be, na frase aqui, seria are you, né? Are you. Agora, não é o verbo to be e não é um outro verbo, é o próprio can, que é você consegue, você pode. Então, o próprio verbo, o can é um verbo que ele não precisa de auxiliar para fazer pergunta. Porque se no presente simples, se não for o verbo can ou não for o verbo to be, você teria que usar aqui o do. Seria do you. Mas por que aí seria do you can? Mas no caso não está usando do you can, porque o can, assim como o verbo to be, ele mesmo faz a pergunta. Então, can you find? Olha aqui o verbo encontrar, né? Você consegue encontrar an aggressive idea, porque, ó, mais uma vez o an aqui, ó, an aggressive idea, né? Você consegue encontrar uma ideia agressiva that defends. Por que tem o S aqui? Porque é terceira pessoa, né? Que é o it, uma ideia, né? A ideia é uma coisa que defende o E4. Você consegue encontrar uma ideia agressiva que defende o peão de E4 e E4 pawn. And adds, ó, o S também, né? E essa defesa, né? Essa ideia que você vai estar usando aí, acrescenta a second, ó, mais uma vez o artigo indefinido, só que dessa vez ele não é an. Por quê? Porque aqui é uma consoante. And, então nesse caso você não fala and, como aqui, ó, an aggressive, você vai falar a second, a second attacker, a second attacker, um segundo atacante nesse caso. Lembra que quando a gente fala jogador,
jogar, play, jogador, player. Então, attack, attacks, atacador ou atacante, attacker. Esse ER que indica, então, uma profissão, né, ou alguma coisa que alguém faz, né, um jogador, um atacador, um atacante, né? Então, esse ER geralmente indica isso. Então, você viu aqui o verbo attacks, atacar. Opa, esse verbo é fácil, parecido com o português. Então, como seria o atacante? É attacker. Por isso que está o ER. Nem sempre o ER vai indicar isso. Ele pode estar indicando também a questão lá do comparativo. Mas nesse caso aqui, ele está simplesmente mudando o verbo, né, o verbo atacar para um substantivo. Então, é uma forma de substantivar aí o verbo, colocando esse ER, né, attacker. Então, adds a second attacker to the F7 square. Então tá uma pergunta, né? Can you find an aggressive idea that defends the e4 pawn and adds a second attacker to the f7 square? Então vamos olhar lá no quadro. Eu preciso acrescentar, né, encontrar uma ideia que defende o E4 aqui, com as minhas peças do branco, e ao mesmo tempo, né, acrescenta um segundo atacante, atacante para F7, né, no quadrado de F7. O que seria o F7? F7 seria aqui F6, F7 é aqui, ó, né? Então acrescenta um ataque a F7. Então, para acrescentar um ataque aqui, ó, porque para defender aqui eu posso colocar aqui, ó, tá vendo? Isso defende aqui, né? Tá defendendo aqui, mas está acrescentando um ataque aqui? Não. Então, não é isso que ele está pedindo. Então, qual peça que vai defender, acrescentar um ataque aqui e ainda defender aqui? Então, esse é o cavalo. É isso que ele está perguntando, se eu consigo encontrar uma ideia agressiva. Por que agressivo? Ao mesmo tempo que eu estou defendendo esse peão atacado, eu estou defendendo ele, porque, ó, tá certo, tá vendo? Nice found, né? Nicely found. Porque se ele tomar aqui, eu tomo e ele perde, né? Mas ao mesmo tempo é uma ideia agressiva, porque agora eu consegui atacar esse peão aqui duas vezes. Aqui o ponto aqui, porque que ele fala acrescentar, você consegue, né, ó, você consegue encontrar uma ideia agressiva que defende, sim, aquele cavalo, e que ele defende, e ao mesmo tempo ataca, ó, acrescenta um segundo atacante à casa de F7, que é uma casa ali vulnerável, né? E aí, no caso, é importante falar, eles falam quadrado, né? O quadrado do F7, né? A gente fala casa de F7. Então, é o que exatamente aconteceu aqui. Então, dá para perceber, só com essa lição aqui, dá para fazer muitas e muitas aulas aí com textinhos pequenos. Eu vou parar por aqui, né, para verificar se realmente isso aí deu certo, se funciona, se vocês acham que isso aqui dá para aprender inglês e xadrez ao mesmo tempo. E aí, se funcionar, vamos continuar com essa série aqui de ensinar inglês e xadrez observando as aulas aqui do chess.com. E como vocês viram aí na abertura do próprio chess.com, nós temos aqui, ó, né, uma batalha, o Battle of Generations,
né, o Pia Gremlin versus Gotham Chess. Esse Gotham Chess, ele tem alguns vídeos ensinando xadrez muito bons e ele, né, fala, ele é nativo, né, então, e ele fala, se expressa muito bem. Então eu vou usar os vídeos dele também para mostrar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, como que eles falam e ensinam na prática essas jogadas. Então, o canal dele, inclusive o canal dele é o Gotham Chess, aqui é um canal muito bom para quem quer desenvolver o xadrez e ao mesmo tempo o inglês. Então eu já tinha pesquisado, né, e tinha encontrado os vídeos dele, já estava pensando de utilizá-lo mesmo nas aulas, mas abrindo aqui por coincidência, ele é famosinho aqui, né, no chess.com e já está aí na lição aí para vocês já conhecer quem eu vou estar utilizando aí em aulas mais avançadas. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que gostem, se realmente for algo útil, então comentem e para eu poder continuar fazendo essas aulas tanto para quem é entusiasta do inglês quanto do xadrez. Eu acredito que vai ser algo interessante aí para continuarmos. Então, bye bye for now.